Boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer aí novamente o convite, né, em nome da OrtoRegem. Para mim é uma honra estar podendo participar desse projeto, juntamente com toda a equipe aí do IOC e da OrtoRegem. Bom, a minha incumbência foi falar um pouquinho sobre o tecido adiposo na medicina regenerativa, tá? O quanto essa modalidade vem crescendo, e o quanto o tecido adiposo tem de potencial, né, em relação a reparo tecidual. Então, a minha apresentação ela tem um esqueleto, né, em cima desse trabalho, tá? Foi uma revisão na questão de coleta e na questão da biologia da gordura no uso da medicina regenerativa. Bom, nós sabemos que as células de gordura e o tecido de gordura em si, ele é rico em células mesenquimais e outras substâncias que são de extrema importância para gerar um reparo tecidual. Então, é uma fonte de células para a medicina regenerativa com potencial muito grande para reparar tecido. Essas células mesenquimais, na medicina regenerativa, elas são extraídas principalmente da medula óssea e do tecido adiposo, né? Então, são os dois tecidos em que há um maior número, né, de células mesenquimais. Essas células mesenquimais, elas têm uma capacidade enorme de autorrenovação, né? Sabemos também, em virtude da questão da regeneração e do reparo tecidual, tem uma ação anti-inflamatória muito importante, tá? E uma habilidade em se diferenciar muito grande, isso nós já sabemos, então tem a capacidade de diferenciação muito grande. No entanto, a ação parácrina dessas células, ou seja, a ação intercelular, ela é muito importante na questão da medicina regenerativa. Então, esse é um conceito muito importante. Em relação a essa diferenciação celular, essa figura da esquerda, ela demonstra essa capacidade de ser uma célula pluripotente, ou seja, essa célula mesenquimal ela tem a capacidade de se diferenciar em cartilagem, em osso, músculo e até mesmo em gordura. É uma célula pluripotente, ou seja, é uma célula em que tem uma capacidade em se diferenciar em tecidos da, da camada germinativa, né? De origem mesodérmica. Então, esses tecidos de origem mesodérmica são esses que a gente acabou de mencionar. Então, essa é a capacidade de se diferenciar em outras células, que essa é uma das características das células mesenquimais. Nessa outra figura, a gente mostra uma estrutura, né, do tecido adiposo. Então, a gente nota que há uma heterogeneidade muito grande de células dentro dessa estrutura. Então, temos os adipócitos, temos os pericítios, temos as células mesenquimais, macrófagos, temos vasos sanguíneos, células endoteliais, células precursoras endoteliais, os pré-adipócitos. Então, é uma heterogeneidade muito grande de estruturas dentro dentro do adipócito em si, dentro da gordura em si, né, que a gente está fazendo a coleta. Dentro desse trabalho, ele mostra algumas diferenças, né, entre o aspirado de medula concentrado, o BMEC, né, e a gordura coletada. A gordura, ela pode ter entre 300 e 500 vezes mais célula-tronco do que a medula óssea. Tá? Então, ela tem um número muito maior de células mesenquimais do que a própria medula. Então, já começa aí a grande importância do tecido adiposo para a medicina regenerativa, né? Além disso, alguns trabalhos demonstraram que a viabilidade celular do tecido adiposo, juntamente com a capacidade de proliferação celular e a concentração de célula-tronco na gordura é maior do que se compararmos ao aspirado de medula óssea. Uma coisa muito interessante que a gente tem que levar em consideração é a questão
no número de células tronco da gordura, ela não diminuir com a idade, o que a gente já não observa na medula óssea, em que há uma diminuição desse número de células com a idade. Então, aqui para vocês, da onde a gente pode retirar essas células? Quais são os locais possíveis para a gente estar fazendo essa retirada de célula de gordura? Então, a gente tem inúmeros locais no corpo que a gente consegue fazer essa ressecção. Então, aqui, o quadril, temos as nádegas, as mamas, o abdômen, a região infrapatelar. Alguns trabalhos retiram tecido, amostra de gordura ali da região infrapatelar, a região inguinal também. No entanto, alguns trabalhos mostram que o tecido gorduroso da região do abdômen inferior, ele tem uma viabilidade celular melhor. Não que os outros, na questão de qualidade celular e capacidade de, por exemplo, se realizar uma cultura dessas células mesenquimais, os outros locais também nos fornecem essa possibilidade. No entanto, a região abdominal inferior, estudos mostram que a questão de viabilidade celular é o local mais apropriado. Além do local, né, para a gente estar tirando essa gordura, existem alguns tipos de procedimentos para a gente estar fazendo essa coleta dessa gordura. Então, uma simples ressecção de fragmento, tá? Então, num procedimento cirúrgico, a gente faz a ressecção de um simples fragmento. Esse simples fragmento pode ser feito um trabalho com ele, com algumas enzimas digestivas, por exemplo, e aí a gente consegue fazer a separação da célula mesenquimal por exemplo, fazer uma cultura dessas células mesenquimais apenas com um fragmento de gordura. Uma outra técnica que é uma das mais utilizadas é a lipoaspiração através da tumefação, ou seja, você aplica um líquido na região do subcutâneo e aí esse líquido faz com que haja uma tumefação e aí você facilita a lipoaspiração. Então, essa tumefação geralmente é realizada com soro fisiológico, com a lidocaína e com a epinefrina. Essa é a famosa solução de Klein. Essa é a maneira mais usualmente utilizada, tá? Em que faz essa infiltração desse composto, né? E aí isso facilita a lipoaspiração através das cânulas de lipoaspiração. E esses procedimentos também podem ser utilizados, né, através de dispositivos, né, que podem ser dispositivos utilizando laser ou dispositivos que fazem a lipoaspiração utilizando a técnica com algum tipo de ultrassom. Então, são várias maneiras que a gente consegue fazer a coleta desse tecido adiposo para o uso na medicina regenerativa. Aqui é apenas um exemplo, né, da solução de Klein, em que a gente faz essa tumefação, né, utilizando aqueles produtos que a gente mencionou anteriormente, o soro, a epinefrina, a lidocaína, né? E aqui é um exemplo de um dispositivo, que é um laser, que faz com que haja uma liquefação dessa gordura e facilitando a lipoaspiração através da cânula. Além disso, né, esse laser ele pode causar uma fotoestimulação celular, então entra também na questão desse uso para melhoria da qualidade celular no uso da medicina regenerativa. Esse slide ele é muito interessante porque ele resume o que a gordura e de que forma podemos utilizar a gordura, né? Então, aqui temos a estrutura da gordura, tá? A estrutura retirada da gordura. Essa gordura ela pode ser passada num microfiltro diretamente, tá? Então são nanofiltros, são filtros com um diâmetro extremamente pequeno, que vai fazer com que haja uma microfragmentação desse tecido. Essa microfragmentação, em muitos casos, a gente já consegue estar utilizando para fazer algum procedimento, tá? Outra maneira nós pegamos essa gordura, colocamos num tubo Falcon, um outro tipo de tubo, ou mesmo na seringa. Geralmente a gente faz um lavado
dessa gordura, e esse lavado já vai fazer com que haja uma separação, né, principalmente da parte oleosa. Isso a gente chama de SVF, tá? Que é uma fração vascular estromal. Essa fração vascular estromal, a gente pode centrifugá-la, tá? E aí melhora e é mais rápida essa separação da parte gordurosa e da parte onde há uma concentração de células mesenquimais. Podemos também, após essa decantação ou separação com a centrífuga, passar novamente aqui, passar num microfiltro, né? São esses filtros que a gente passa de uma seringa para outra, que a gente chama de nanofat. Na literatura, é o nanofat, é essa gordura em que a gente faz essa microfragmentação através desses microfiltros. Existe hoje no mercado já alguns kits já prontos para estar fazendo essa microfragmentação, tá? Então são kits em que dentro de alguns dispositivos já existem esses microfiltros, e nesses kits já vem as cânulas de aspiração, então em alguns casos facilita a nossa vida e pode deixar a coleta sem que haja muita manipulação do produto, né, em uma única via. Uma outra forma, a gente utilizar esse SVF com uma enzima, como eu falei anteriormente, uma enzima que vai fazer uma digestão dessa gordura. Geralmente, quando se faz essa digestão da gordura e vai se fazer uma aplicação, geralmente não é permitido que se faça essa aplicação sem que haja uma limpeza dessa enzima para se utilizar de forma clínica, tá? Então, por exemplo, o FDA americano não permite que você faça uma infiltração em produtos que tenham uma enzima digestiva. Então, quando você usa a enzima digestiva e separa as células mesenquimais, existe a possibilidade da gente fazer o quê? Uma cultura dessas células mesenquimais. Essas células elas vão ser células únicas mesenquimais que vão ser cultivadas. O cultivo é relativamente tranquilo, então você consegue fazer a coleta do tecido de gordura, fazer a separação das células mesenquimais e cultivar. Cultivando uma quantidade grande dessas células, você pode estar aplicando essas células mesenquimais em lesões tendíneas, lesões condrais, lesões musculares, enfim, uso para medicina regenerativa, tá? Então, existe essa possibilidade também. Aqui no mercado, já temos já alguns dispositivos automatizados em que a gente faz a coleta e a gente faz coloca essa gordura diretamente nesses dispositivos. Muitas das vezes esses dispositivos já têm esses microfiltros e alguns deles já também utilizam as enzimas digestivas, tá? Para quê? Para separar todas as células ali que tem dentro do tecido adiposo, tá? Então os monócitos, células vermelhas, pericitos, células mesenquimais, as células percussoras as precursoras endoteliais, e já é um produto que já é pronto para estar fazendo o uso, tá? Então, é uma maneira de também facilitar. Esse trabalho ele mostra também algumas diferenças entre o SVF, que é o estroma vascular, tá? E as células de cultura. Então, em relação à propriedade, elas têm uma similaridade, tá? Em relação à propriedade dentro da medicina regenerativa, tá? Lembra que eu falei no início, a heterogeneidade celular do SVF, ela é maior em relação à célula de cultura, obviamente, porque a célula de cultura nós temos só um tipo celular, que são as células mesenquimais que estão sendo cultivadas para crescer em grande quantidade, tá? Essa heterogeneidade, ela tem uma vantagem, né? Em estudos com animais, essa heterogeneidade foi melhor em relação às células, somente células de cultura de células mesenquimais, tá? O SVF é extremamente fácil de ser coletado, né? Não precisa, obviamente, da cultura. Podemos ainda utilizar esse SVF sem nenhum contato ou contato muito pequeno com enzimas reagentes, tá? Se a gente, por exemplo, utilizar esse SVF
e fizer uma microfragmentação desse SVF, você já pode utilizar sem ter contato nenhum com a enzima, né? E lembrando que o SVF ele tem que ser usado em paciente, é um produto autólogo, né? Então ele tem que ser usado no mesmo paciente, tá? Nesse trabalho, ele mostra algumas diferenças entre a célula nativa, a célula mesenquimal nativa e a célula de cultura. Então, existe até diferença entre alguns marcadores de superfície, que a gente chama de clusters, né? Vou falar um pouquinho no próximo slide, que são as expressões celulares, ou seja, cada célula mesenquimal ou cada uma célula são marcadores de superfície, tá? Então, existe um marcador extremamente importante, o CD34, e é interessante que nas células expandidas ou células de cultura, esse CD34 ele vai diminuindo em relação às células nativas, tá? A própria morfologia das células, elas se modificam da célula nativa da célula de cultura, tá? Localização também, obviamente que é diferente, na célula nativa ela está ali na região perivascular, tá? E na de cultura não dá para se aplicar, tá? Então tem algumas alterações em relação à célula nativa e à célula de cultura. Aqui, em relação ao tipo de células, né? Então, como eu falei, na questão da heterogeneidade do SVF em relação à célula mesenquimal de cultura, é muito mais heterogênea, tem muito mais tipos celulares em relação à célula de cultura, né? A aplicação é autóloga, né? E em relação ao tempo de preparo, quando você se prepara o SVF, em poucas horas você tem o SVF pronto. Para você fazer uma manipulação celular, você precisa de algumas semanas para isso, tá? E aqui algumas aplicações já clínicas em relação ao SVF e às células mesenquimais. Como eu falei anteriormente, os CDs, né, que são os clusters de diferenciação, são antígenos de superfície, tá? Então, todas as células que tem dentro daquele composto do tecido adiposo, têm os seus próprios marcadores, tá? Por que é interessante? Isso é muito importante porque são marcadores que caracterizam as células. Então, em algum estudo científico em que nesse estudo ele tem um produto de gordura e desse produto ele caracteriza esse produto com os clusters de diferenciação, é um trabalho que é mais fidedigno em relação ao seu nível de evidência, porque você sabe a qualidade e você sabe que lá dentro daquele produto realmente se tem uma célula mesenquimal com os seus marcadores específicos. Então, para isso que serve, principalmente na questão científica, a utilização desses clusters de diferenciação ou esses antígenos de superfície. Esse trabalho ainda, ele mostra muito a relação, né? Essa relação, é um feedback positivo, um feedback negativo, esse turnover entre as células mesenquimais e as células precursoras endoteliais, né? Na, no uso, né? E na liberação dos fatores de crescimento, né? Então, aqui ele fala muito dos fatores de crescimento liberados pelas células mesenquimais, que é o VEGF, que são fatores de crescimento que aumentam a vascularização, tá? E as células precursoras endoteliais aumentam a liberação, né, do fator de crescimento plaquetário. Então, essas duas células, esses dois fatores de crescimento, eles têm uma interação muito importante entre si, tá? Eles melhoram a proliferação celular, eles melhoram a migração, eles estabilizam o vaso que está sendo neoformado, tá? E com isso se dá mais suporte para as células mesenquimais que ficam ali na região perivascular. Então, nessa figura desse trabalho, ele mostra realmente esse turnover, né, e esse feedback positivo e negativo em relação a essas duas células, né? Então, aqui a gente consegue visualizar
a célula de gordura, né? Essa célula de gordura com todas as suas células, especialmente as células mesenquimais e as células precursoras endoteliais, né? Que é essa célula azulzinha, e a liberação desses fatores de crescimento, tá? Que eu falei, o VGF e o PDGF. Então, fatores de angiogênese e fatores de crescimento plaquetário, principalmente. Essas duas células, juntamente com esses dois fatores, têm esse turnover, esse feedback positivo, né, em relação a essas duas citocinas que eu mostrei, tá? Mesmo quando está diminuído, há uma diminuição desse turnover. Então, essa relação entre essas duas células é extremamente importante, juntamente com essa liberação dessas citocinas. Nessa tabela, nesse trabalho, ele mostra alguns clinical trials, né? São trabalhos com nível de evidência já bem mais altos, né? São clinical trials já registrados, tá? Em algumas patologias, né? E algumas aplicações. Lembramos que na questão estética, o SVF já é bastante utilizado, né? Os cirurgiões plásticos já têm uma prática muito grande nessa realização. E dentro da ortopedia aqui nós temos clinical trials já estabelecidos, né? Dentro de pacientes com úlceras diabéticas e pacientes com alterações de cartilagem, né? Uma delas é a osteoartrose. Então, casa fica aí para vocês, né? Para pensar em relação às células mesenquimais de gordura. Elas têm um potencial enorme dentro da medicina regenerativa, como eu falei anteriormente. São extremamente fáceis de serem isoladas, então lembrando de todos aqueles locais que a gente comentou, né? E que a região abdominal inferior é onde há a maior viabilidade celular. A gordura, ela pode atingir até 500 vezes mais o número de células tronco em relação ao aspirado de medula, tá? O SVF e as células de gordura cultivadas dentro da medicina regenerativa, elas têm uma imensidão para crescer, tá? Porém, a gente sempre tem que tomar muito cuidado, né, em relação à segurança do nosso paciente, de tudo aquilo que a gente está propondo para eles, né? A medicina regenerativa ainda não existe uma padronização, né, como eu estou falando aqui no final, que é de extrema importância para que a gente consiga publicar de forma homogênea, consiga fazer uma avaliação de trabalhos, consiga nivelar os trabalhos, né, de uma forma que a gente tenha uma caracterização celular, tenha uma padronização dessas células para que haja uma homogeneização nessas publicações. Bom, era isso que eu tinha para falar. Em nome do OrtoRegen, tenho, como eu falei no início, uma grande honra estar podendo participar desse projeto. E não poderia deixar de agradecer o nosso professor Lana, né, um dos um dos grandes nomes aí na medicina regenerativa no mundo. Um cara que vem desbravando essa medicina regenerativa aqui no Brasil e devemos muito a esse grande professor. Muito obrigado por tudo. Deixo aqui meus contatos, o meu e-mail, o meu Instagram. Quem tiver alguma dúvida ou puder auxiliar, será um grande prazer. Muito obrigado. Boa noite a todos.